Todo ano, quando chega o dia 25 de junho, muita gente escolhe lembrar só da perda. Mas talvez essa seja uma das formas mais limitadas de olhar para a história de Michael Jackson, porque ele nunca foi só um cantor. Ele foi um artista que mudou para sempre a forma como o mundo enxerga música, imagem, performance e entretenimento. Antes dele, os videoclipes eram só ferramentas de divulgação. Depois dele, se tornaram acontecimentos culturais. Michael transformou músicas em experiências cinematográficas, criou narrativas, elevou a dança a uma linguagem universal e estabeleceu padrões visuais que a indústria tenta alcançar até hoje, mesmo décadas depois. Só que limitar Michael Jackson à sua genialidade artística também seria muita injustiça. Porque por trás do artista existia um ser humano que acreditava genuinamente que podia deixar o mundo um pouco melhor do que quando encontrou. Suas músicas falavam sobre cura, união, empatia e responsabilidade. Ele usou sua voz para poder falar sobre as crianças, sobre a fome, a guerra, o preconceito e esperança. E enquanto milhões de pessoas lotavam estádios para poder ver ele cantar, Michael dedicava sua vida a visitar hospitais, apoiar instituições de caridades, acolher crianças em situação de vulnerabilidade e levar conforto para pessoas que muitas vezes tinham sido esquecidas pelo mundo. Ele entendia que o verdadeiro impacto de um artista não estava só em quantas pessoas assistiam ele, mas em quantas vidas ele conseguia tocar. E talvez por isso as pessoas se sintam tão inspiradas por ele até hoje. O Michael, ele não deixou só músicas pra gente. Ele deixou uma mensagem. A ideia de que podemos ser mais gentis, mais humanos, mais conscientes e mais comprometidos em cuidar uns dos outros. Só que existe uma parte do legado do Michael que raramente aparece nas estatísticas, nos recordes ou nas listas de conquistas. As conexões e os laços que ele criou entre milhões de pessoas que talvez nunca teriam se encontrado de outra forma. Décadas depois, pessoas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes idades e realidades continuam construindo amizades, comunidades, por causa de algo que começou com a arte de um único homem. E me fala se isso não é extraordinário. O legado do Michael não vive só nos discos, nos vídeos ou nos palcos. Ele vive nas pessoas, nas conversas que aconteceram por causa dele, nas amizades que nasceram por causa dele. E talvez essas sejam as maiores evidências da força da mensagem dele. Afinal de contas, ele passou a vida dele inteira falando sobre união. E mesmo depois da sua partida, ele continua unindo pessoas ao redor do mundo. Por isso que o dia 25 de junho não precisa ser uma data de tristeza. É uma data de reconhecimento, celebração e de gratidão. Preservar o legado do Michael não é só revisitar o passado. É garantir que a sua história continue sendo contada com verdade, com respeito e com responsabilidade. E é exatamente por isso que comunidades como a MJ Beats existem. Não só para celebrar sua música, mas para preservar sua memória, defender a verdade sobre a sua trajetória e manter vivo um legado que continua inspirando milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. O Michael, sem sombra de dúvidas, foi um ser humano que conseguiu tirar de muita gente o melhor que essas pessoas podiam ser. E segue fazendo isso, dia após dia. A música foi só um começo, mas o legado continua.